Olá, turma. Bem, continuando nosso conteúdo, a aula de hoje, como vocês podem ver pelo título, é sobre como a gente pode, teoricamente, certo, diferenciar substâncias e misturas, certo? Isso é muito importante porque na prática a gente vai ver como fazer isso também e vai ser muito útil quando a gente tiver no próximo conteúdo, que é separação de misturas, certo? Então a gente entender bem o que é uma mistura, o que é uma substância. A gente já viu isso em outras aulas, então hoje a gente vai aprender a como diferenciar isso aí, teoricamente, certo? Ou seja, avaliando algumas propriedades, algumas características, né? Porque, por exemplo, já adiantando, se a gente misturar juntar algumas substâncias, obviamente que vai ter pode haver alguma reação, consequentemente mudando algumas propriedades, certo? Algumas propriedades específicas, né? Isso a gente já viu em outra aula, propriedades específicas e gerais da matéria, isso logo no início de uma das aulas que a gente já teve. Então, substâncias e misturas. Como diferenciar? Bem, essa vai ser a nossa pergunta que vai direcionar todo o nosso estudo de hoje, certo? Essa é a nossa pergunta que vai dar um norte para a gente. Então, substâncias e misturas, como a gente vai poder diferenciar. Então, imagina a seguinte situação. Água da torneira, certo? Uma amostra de água da torneira, ou aqui um pouco de água mineral, ou mesmo água do mar. Bom, todas as três aqui são águas, né? Então, tem alguma diferença? Alguma delas aqui é uma mistura ou alguma delas aqui é uma substância? Será que tem como a gente conseguir identificar apenas olhando isso? Então, a amostra de água da torneira ou de água mineral de diferentes procedências tem sempre as mesmas propriedades? E como você diferenciaria água mineral, aqui uma garrafinha, por exemplo, que é uma mistura, de uma água pura, que é uma substância? Bom, existem vários modos de a gente conseguir diferenciar isso, uma mistura de uma substância, certo? Veja o seguinte, considere três copos contendo líquidos incolores, certo? Um dos copos contém somente água, outro copo contém água e sal, e um terceiro copo contém aqui água e algo comum. Olhando esses três copos aqui, a gente não sabe qual é o que tem somente água, o que tem água e sal, ou aquele que tem água e o álcool comum. Então tem como a gente diferenciar isso só olhando? Bom, bem impossível isso, né? Agora imagine que você precise colocar uma etiqueta em cada um desses copos. Será necessário, obviamente, identificar o que cada copo contém, não é isso? Para identificar corretamente. Claro que para isso a gente não vai utilizar nossos sentidos, certo? A gente não vai gerar a substância ou mesmo provar, certo? Isso aqui a gente não faz, não utiliza os sentidos, certo? É bem perigoso, principalmente se a gente estiver trabalhando com algumas substâncias ácidas, certo? Ou bases fortes, então jamais a gente faz isso em laboratório utilizando os sentidos aqui para tentar identificar uma determinada substância, certo? Mas então, como a gente pode diferenciar essas três amostras aqui e identificar qual delas é que contém aquela determinada substância ou aquela mistura? Bem, uma das formas que a gente pode fazer isso, dentre várias alternativas em laboratório, certo? É verificar se as mudanças de estado físico ocorrem ou não em temperaturas constantes. Como assim? Observe o seguinte exemplo. Aqui a gente tem água. Nesse primeiro exemplo a gente tem água, certo? Aqui no beck, aqui no suporte a gente tem aqui o termômetro, certo? Essa água vai ser aquecida aqui no estado inicial e perceba que aqui no estado final,
certo? A água já evaporou, certo? A temperatura foi aumentando e no fim a água já evaporou. Perceba que essa linha vermelha, a marca vermelha aqui, ó, toda essa linha vermelha, indica a temperatura constante, que essa água passou do estado físico, no caso aqui o estado líquido, para o estado de vapor e gasoso, certo? Perceba que a temperatura foi constante, certo? Agora observe o segundo exemplo. Água com sal, certo? Aqui mesma quantidade de água do exemplo anterior, do exemplo 1, mas com um pouco de sal. Novamente foi aquecido em laboratório isso, certo? Foi aquecido, vai aquecendo e no final a água evaporou, obviamente, e o sal continuou aqui, ó. A amostra, algumas gramas de sal, certo? Agora perceba o seguinte, se a gente traçar a linha vermelha nesse termômetro aqui, ó, nesse termômetro e nesse outro aqui, ó, perceba que teve uma variação de temperatura inicial e para o final, ó, teve essa pequena variação aqui, certo? Ou seja, aqui com água e sal, a mudança de estado físico da água, ou seja, novamente do líquido para o vapor e gasoso, não ocorreu em temperatura constante. Começou nessa temperatura aqui, mas perceba que no final a gente teve aqui em cima, ó, uma variação. Então isso é um dos modos que a gente pode diferenciar uma substância de uma mistura. Ou seja, nesse primeiro caso a gente tem somente água, então o seu ponto de mudança de estado físico, certo, é constante. Percebe? Agora no segundo exemplo não, como a gente tem uma mistura, isso altera a temperatura usual, certo? A temperatura mais conhecida de um ponto de ebulição de determinada substância. No caso aqui, a gente está trabalhando com o exemplo da água, certo? Então, as misturas não mantêm aquele padrão que a gente conhece. Por exemplo, a água começa a evaporar a quantos graus Celsius em determinada temperatura ambiente e pressão constante, né? Um ATM. A 100 graus Celsius, não é isso? No caso é o primeiro exemplo aqui. Agora, no segundo exemplo, não. A água não vai ter esse ponto de ebulição constante. O sal vai influenciar nessa temperatura, ou seja, vai ser preciso muito mais uma temperatura, certo, para ela mudar seu estado físico. Então, isso é um dos pontos, certo, que a gente pode avaliar numa amostra para a gente saber se ali tem uma substância pura ou se tem uma mistura, certo? Claro que você tem que conhecer o ponto de fusão ou ebulição daquela substância. Aí você compara com aquela sua amostra. Se tiver ok, então pronto, ali tem uma substância. Mas se tiver uma certa variação, então isso pode indicar, claro, que ali naquela sua amostra tem outro material ali misturado, certo? Bom, observe aqui, ó. A gente tem a variação, esse gráfico aqui representa a variação de temperatura da água, certo? Em função aqui do aquecimento, certo? Aqui é a temperatura no eixo Y e no eixo X aqui a gente tem os minutos, né? O tempo de aquecimento em minutos. Então perceba que a gente tem nesse gráfico aqui, ó, claro, uma temperatura negativa, a gente vai ter aqui a água, por exemplo, né? No estado sólido, certo? Chegou a temperatura mais ou menos ambiente, certo? É 0 graus até mais ou menos 25, certo? Isso aqui é o tempo, não é? De 15 a 25 minutos, tem aqui o estado sólido e líquido. O que significa isso? Lembro da nossa outra aula que eu disse para vocês que quando a gente está, por exemplo, o gelo vai derretendo e se transformando em água líquida, né? Não é instantaneamente. Então a gente vai ter lá o gelo derretendo aos poucos e a gente vai ter aquela mistura assim de sólido com líquido,
é justamente o que está indicando aqui, ó. De 15 a 25 minutos, a gente tem o gelo derretendo. Aí sim, quando chega 25 minutos, certo? Desse aquecimento, aqui na temperatura zero, aí sim a gente tem a fase totalmente líquida. E perceba essa constante aqui, ó. 25 minutos vai passando para 30, 35, 40, certo? Assim sucessivamente, até chegar aqui, ó, aos 50 minutos, numa temperatura de quê? 100 graus. Então, chegou em 100 graus, o que acontece com a água? Ela começa a sua passagem do líquido para o estado gasoso. Claro que isso não é instantaneamente, né? É aos poucos. Então perceba que a mudança de estado físico ela é constante, ó, de 50 até mais ou menos 63, né? Isso aqui é em relação ao tempo. Ela vai constante aqui, ó, constante. Chegou no ponto, passando de 100 graus, então começa a se transformar no estado gasoso. Perceba que nesse primeiro caso, sólido e líquido e gasoso, para passar para o próximo estado, que aqui seria de sólido líquido para totalmente líquido, e aqui líquido e gasoso para totalmente gasoso, se manteve a temperatura constante, certo? Aqui 0 graus e aqui, nesse caso, 100 graus. Então, percebeu? É justamente o que eu quis mostrar naquele exemplo anterior, que a mudança de estado físico de uma substância, certo? De uma substância pura, né? Ocorre em temperatura constante. Ou seja, percebam, essa temperatura aqui se manteve constante, chegou no ponto, mudou seu estado físico para o líquido. E aqui, ó, líquido, manteve sua temperatura constante, chegou no ponto, chegou ao estado gasoso, certo? Então é justamente isso. O gráfico, se tivesse água e sal, seria um pouco diferente. A temperatura, por exemplo, da mudança do sólido para o líquido não seria assim retinho aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês em vermelho. Seria mais ou menos com uma certa curvatura, certo? Então, é justamente isso. Um dos modos de se avaliar substância em mistura, para a gente diferenciar, é analisando aí seu ponto de fusão e ebulição constante. Nesse caso aqui, nesse gráfico, é um gráfico assim hipotético, certo? Não é um gráfico com base em algum experimento. Contudo, é só para mostrar para vocês que, de fato, a mudança de estado físico, ó, sólido líquido, para chegar no líquido, se mantém na temperatura constante. E aqui, líquido e gasoso, para chegar no gasoso, ó, se mantém na temperatura constante, certo? No caso aqui, 100. E no caso aqui embaixo, 0. Bom, esses gráficos aqui são bastante comuns, certo? Em alguns exercícios, para a gente conseguir interpretar esses resultados, seja em temperatura, em função do tempo, certo? Por exemplo, analisando esse gráfico, tem aqui algumas questões para a gente dar uma revisada. No início, no tempo zero, qual a temperatura da água e qual o seu estado físico? Bem, no tempo zero, né, a gente tem aqui o tempo, tem aqui ó, menos 60 e o estado sólido, não é isso? O que ocorre no intervalo entre 15 minutos e 25 minutos? Aqui ó, intervalo de 15 e 25 minutos. A gente tem aqui a fusão, não é? Chegou no 15 minutos após esse aquecimento, a gente começou o processo de fusionamento da água. Processo de fusão até chegar nos 25 minutos, certo? Então, a água entrou no seu processo de fusão e começa a passar do estado sólido para o estado líquido, não é isso? Que é o processo de fusão. Em que intervalo de tempo toda a amostra fica líquida? Ou seja, a gente só tem somente líquido. Qual o intervalo de tempo? De 25 aos 50, não é isso? Somente líquido, essa linha aqui, ó, bem maior. Então, de 25 a 50, certo? Na verdade, tempo.
tá? Aqui é tempo 25 minutos e 50 minutos. E é essa reta aqui, tá? Na horizontal, o eixo X. 25 a 50 minutos é nosso intervalo. Que dá mais ou menos daquela temperatura 0 até 100 graus. É isso? O que se dá no intervalo entre 50 e 63 minutos? Bom, 50 minutos, mais ou menos aqui, ó, 63 minutos, ocorre outra mudança de estado físico, né? Outro processo que vai fazer a água mudar do estado líquido para o gasoso, que é o processo de ebulição. Então a água entra no processo de ebulição, começa a passar do estado líquido ao gasoso, certo? E a última pergunta, qual o estado físico da água após os 63 minutos? Após os 63, né, em diante, a gente tem esse último estado físico aqui, ó, que é o gasoso. Né? Então é dessa forma que a gente avalia alguns gráficos, certo? Não só em relação à água, mas outras substâncias, misturas também. Aqui é só outra representação, inclusive eu mostrei em outra aula para vocês esse mesmo gráfico. Não é isso? Já tem aqui, ó, outra representação da água, por exemplo, né? Onde na temperatura negativa é o estado sólido, chegando em 0 graus, tem a fusão, ou seja, vai ter a passagem do sólido para o líquido, aumentando essa temperatura, chegando a 100, ó, né? Chegando a 100, a gente tem o processo de ebulição para depois, no último estado, ser o gasoso. Então, esses dois pontos aqui são bastante importantes, né? Só revisando, a gente já viu isso em outra aula, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, é justamente esses dois pontos que em uma substância são constantes, certo? Nas misturas, claro que, por exemplo, aqui seria água pura. Se a gente tivesse água e alguma outra substância, esse ponto de fusão ou ponto de ebulição poderia ser alterado, certo? Então, o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o gasoso, né? E a temperatura de fusão, o ponto de fusão é a temperatura de uma substância pura no estado sólido, passa para o estado líquido, certo? Bom, a variação da pressão atmosférica e nosso ponto de ebulição. Qual a relação entre isso aí? A gente já viu um pouco sobre pressão no estudo da química e pressão atmosférica em outra aula, não é isso? Onde a gente tem lá o milímetro de mercúrio ou ATM, que são bastante utilizados. Então, é o seguinte: quanto menor for a pressão externa sobre uma superfície de um líquido, menor será a temperatura de ebulição, certo? Por exemplo, aqui, ó, a água entra em ebulição aos 100 graus Celsius, isso em relação a um ATM de pressão, certo? E na chamada altitude zero, não é, que é uma altitude ao nível do mar. Claro que a gente se alterar, por exemplo, a altitude, esse ponto de ebulição vai ser alterado, né? Então, quando aumenta a altitude, a pressão vai diminuir, certo? E quanto maior a altitude, menor será o ponto de ebulição. No caso aqui, o mesmo exemplo, né, da água. Então essa é a relação que a gente pode encontrar, certo? Ou seja, são grandezas aqui, certo? Inversamente proporcionais, onde a gente vai ter a altitude aumentando, o ponto de ebulição diminuindo, certo? Quanto maior a altitude, menor será o ponto de ebulição. Então essa é a relação que a gente encontra entre pressão atmosférica e o ponto de ebulição de determinada substância. Por exemplo,
a gente tem aqui a capital Recife, certo? E a gente tem aqui o ponto da serra, que está localizado na cidade de Brejo da Madre de Deus, também em Pernambuco, certo? E podem notar que existe uma variável bem imensa aqui em relação à altitude dessas duas cidades, não é? Recife aqui é ao nível do mar, né? E o ponto da serra, localizado na cidade de Brejo da Madre de Deus, cerca de 1.200 metros de altitude. Então, uma diferença enorme. Então, o ponto de ebulição da água vai ser um pouco menor aqui no ponto da serra, certo? E vai ser cerca de 100 graus, normal, como a gente já conhece aqui em Recife. Isso porque a pressão atmosférica aqui, nesse ponto mais alto, é muito menor. Ou seja, quanto maior a altitude, ou seja, 1.200 é muito maior do que zero aqui de Recife, menor será o ponto de ebulição. Ou seja, o ponto de ebulição aqui, no ponto da serra, vai ser alguns graus abaixo do 100, né? Do habitual que a gente já conhece bastante. Bom, mas por que isso acontece? Como a gente pode explicar essa influência da pressão sobre o ponto de ebulição? Então veja o seguinte, imagine quando a gente coloca uma panela aqui com água, certo? Para aquecer. Perceba que logo no fundo, né, da panela vai se formar aquelas bolhas, certo? Aquelas bolhas de vapor. Bem, essa bolha ela está sofrendo uma pressão externa aqui, certo? Aqui, ó, uma pressão externa, pressão atmosférica sobre ela, certo? Então, essa pressão, a pressão dentro da bolha, na verdade, quando ela se igualar à pressão externa, é que ela vai começar a subir e, consequentemente, vai entrar no seu processo gasoso e evaporar, certo? Bom, enquanto isso não acontece, ela fica lá no fundo daquela panela aquecendo, certo? Então, é justamente isso. Se a pressão aqui for maior, certo? A pressão for maior, vai demorar muito mais para quebrar esse ponto de ebulição. Ou seja, vai para suplantar esse ponto de ebulição. Então a pressão está bastante, então é preciso bem mais temperatura aqui para fazer com que essa pressão dentro da bolha se iguale à pressão aqui externa para que ela possa evaporar, certo? Agora, se a pressão for pouco, né? Se a pressão for pouco, não vai ter tanta força, digamos assim, prendendo esses vapores. Ou seja, quanto menor for a pressão, menor a temperatura de ebulição. Vai ser evaporar bem mais rápido. Quanto maior a pressão, precisa de muito mais calor, precisa de muito mais temperatura para fazer essas bolhas aqui se igualarem sua pressão com a pressão externa, certo? Para poder mudar seu estado físico ali e começar a evaporar, certo? Então, quanto menor for a pressão externa, certo? Sobre a superfície do líquido aqui, ó, menor será a temperatura de ebulição. E claro, quando a gente aumenta a altitude, a pressão vai diminuir, porque quando a gente aumenta a altitude, a pressão atmosférica diminui. Se a pressão atmosférica diminui, então o ponto de ebulição obviamente vai diminuir. É justamente isso. Ó. Quanto maior a altitude, menor será o ponto de ebulição. É o mesmo exemplo aqui da panela com água fervendo. Esse é o mesmo princípio utilizado aqui, certo? Na panela de pressão, onde a tampa aqui vai exercer a panela como um todo vai exercer uma pressão bem maior do que as panelas comuns somente com aquela tampa, certo? Por exemplo, como essa aqui, certo? Então a panela de pressão exerce uma pressão enorme, fazendo com que a água ela comece a ferver e comece a evaporar, certo? Numa temperatura superior
a 100 graus, certo? Ela vai evaporar uma temperatura superior a 100 graus, ou seja, a água fervendo aqui e o seu vapor está numa temperatura superior aos 100 graus. Ou seja, por isso que o alimento cozinha muito mais rápido do que uma panela assim normal que não seja de pressão. Esse é um princípio bastante utilizado e útil, que foi bastante útil, não é? Para o cozimento dos alimentos de uma forma bastante rápida, certo? Então, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, se a gente for cozinhar um alimento numa panela comum, como essa aqui, por exemplo, no Monte Everest, basicamente vai ser impossível, porque a água com o ponto de ebulição vai ser menor, cerca de 78, por aí, na margem dos 70, 80, a água vai evaporar, não vai dar nem tempo de cozinhar os alimentos, tendo em vista que o ponto de ebulição dela não vai ser mais 100, vai ser 80, 75 por aí, nessa margem, certo? Bom, já vimos que o ponto de ebulição, ponto de fusão, enfim, que é uma propriedade específica da matéria, não é? Vocês devem lembrar disso, serve para a gente diferenciar uma substância de uma mistura. Bom, tem outra grandeza, certo, que a gente pode utilizar também para fazer essa diferenciação. Por exemplo, aqui, ó, com esse questionamento: dos corpos com a mesma massa têm a mesma densidade? Então lembro que a gente já teve aula sobre isso, né, sobre densidade. Aquela velha pergunta, não é? 1 quilo de ferro e 1 quilo de algodão, algum dos dois pesa mais? Como você pode observar aqui, claro que não, né? Se é 1 quilo e aqui outro quilo, claro que vão ter o mesmo peso aqui, né? A mesma massa. As duas amostras têm a massa de 1 quilograma. A diferença está no espaço ocupado, ou seja, o ferro, outros metais, né? Em relação ao algodão, se condensa muito mais, certo? Sua massa num determinado espaço. O algodão, não. O algodão precisa de muito mais espaço, certo? Para a mesma massa do ferro. Então, essa é a única diferença. Os dois têm aqui, ó, 1 quilograma e 1 quilograma, porém, o ferro aqui condensa sua massa num espaço bem menor do que o algodão. Então, tem uma diferença em relação à água. A água é um caso bem especial. Na verdade, a água tem várias propriedades bem diferentes assim de outras substâncias líquidas, certo? Por exemplo, a densidade da água líquida, certo? Não, por exemplo, da água sólida em gelo, por exemplo, certo? A densidade da água líquida equivale a 1 grama por ml. Ou seja, 1 ml de água equivale a 1 grama. Ou seja, 1 litro de água equivale a 1 quilo de água. Isso é diferente, por exemplo, do óleo. Se a gente pegar um litro de óleo, não vai dar 1 quilo se a gente colocar na balança, certo? Porque ele tem uma densidade diferente, certo? A densidade não é o volume ocupado pelo óleo, não é o mesmo que sua massa. A água, sim, no estado líquido, claro, a cerca de 4 graus Celsius, certo? Lembrando que o estado físico, certo, pode alterar aí, e também no caso da água, né, o estado, a temperatura. Para a gente exemplificar melhor isso, observe aqui essa tabela em relação a uma substância, certo? O etanol. A gente tem aqui na primeira coluna, certo? A massa, e na segunda coluna a gente tem aqui o volume. A massa em gramas, o volume em centímetro cúbico, certo? Lembre que centímetro cúbico também equivale a ml, não é a mesma coisa. Por exemplo, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, a gente tem a massa aqui, 0,8 gramas, volume ocupado, 1 centímetro cúbico. 8 gramas de etanol
volume ocupado, 10 centímetros cúbicos. Por exemplo, aqui, ó, 800 gramas de etanol, volume ocupado, 1000 centímetros cúbicos, que dá 1 litro, não é isso? Então, observando essa tabela, percebeu essa relação? Por exemplo, aqui, 80 gramas por 100 centímetro cúbico, aqui, ó, 80 por 100, 160 por 200, 160 por 200, 400 gramas ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos, 0,8 ocupa 1. Então perceba que se você realizar a divisão disso aqui, ou cada um daqui, ó, desses outros exemplos, ó, cada massa com seu respectivo volume, o resultado vai ser sempre 0,8, no caso, gramas por centímetro cúbico. Então, isso aqui é o que a gente chama de densidade, certo? Nos livros também você pode encontrar como massa específica. Então, a massa específica, ou a densidade do etanol, é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, utilizando aquela tabela anterior, a gente pode transformá-la nesse gráfico. Observe aqui, ó. Lembra? Lá tinha 100, o 200 tinha 400, tinha 1000 em relação ao volume, né? A massa tinha 80, 160, 400 e 800. Lembra que 800 equivale a quantos centímetro cúbico? 1000, não era? Então observa, vem pelo gráfico, gráfico chega aqui, ó. Chegou no 1000, certo? Então a gente pode fazer um gráfico como esse, relacionando aqui a massa de etanol em função do seu volume, ou seja, massa em relação ao volume. Por exemplo, as 600 gramas, aliás, o volume de 600 centímetros cúbicos equivale a quantos gramas de etanol? Então, a gente vem por aqui, ó, e encontra o seu valor, certo? Por exemplo, 400 gramas de etanol equivale a um volume de 500 centímetros cúbicos, certo? Então, esses gráficos são bastante úteis para a gente relacionar a massa com o volume de uma determinada substância, inclusive calcular a densidade a partir disso, certo? Perceba que a densidade de um material é a relação entre sua massa e seu volume. Não é isso? A densidade vai ser a massa dividido pelo volume. Isso só revisando, certo? Da outra aula que a gente teve sobre isso. Ou seja, voltando à nossa questão inicial, dois corpos com a mesma massa têm a mesma densidade? Bem, só é possível que dois corpos com a mesma massa tenham a mesma densidade se ocuparem o mesmo volume, certo? Respondendo àquela nossa questão inicial. Bem, vamos agora caracterizar a substância, certo? A nossa substância pura, que também é chamada de espécie química. Novamente aqui revisando para vocês. A gente tem as propriedades da matéria, não é isso? Ou características. A gente tem as propriedades gerais e temos as propriedades específicas. As propriedades gerais, como o próprio nome já diz, toda matéria vai apresentá-las, certo? Ou seja, toda matéria tem massa, toda matéria apresenta sua inércia, não é? É aquele mesmo conceito que que vocês estudam na física, certo? Em relação a se manter em repouso ou em movimento, certo? A extensão, elasticidade, divisibilidade e penetrabilidade, certo? Então, tudo isso aqui a gente já viu, certo? E temos as propriedades específicas, como o próprio nome já diz, cada material, cada substância vai ter sua própria característica, sua própria especificidade, sua propriedade específica. Por exemplo, ponto de ebulição, aqui, ó. Cada substância
geralmente, né, tem seu ponto de ebulição definido. Não vai ter um ponto de ebulição igual a outra substância, certo? Ponto de fusão também, calor específico, outro conceito muito trabalhado na física, né? A dureza, solubilidade, né, a capacidade de se dissolver no meio aquoso, né, em água. A densidade, ó, olha lá que a densidade é uma propriedade específica. Então, qual desses dois conjuntos, propriedades gerais ou propriedades específicas, eu posso utilizar para diferenciar uma substância de uma mistura? Obviamente seria a específica, certo? Porque a geral não me dá uma ideia de qual substância a gente está trabalhando ali, certo? Porque toda a matéria apresenta essas propriedades gerais. Então não é muito interessante a gente utilizá-las. Agora as propriedades específicas sim. Porque imagine, você tem duas substâncias. Na verdade, duas amostras. Uma é uma substância, a outra é uma mistura. Você não sabe qual delas é. Não está identificado no frasco, lá na vidraria. Você quer diferenciá-las, pode fazer alguns testes em laboratório utilizando algum desses princípios. Ou seja, vai ter uma diferença de ponto de ebulição, então você vai saber com um padrão, né, qual é a substância e qual é a mistura, certo? Então, as propriedades específicas, a gente vai utilizá-las, certo? Então, as propriedades específicas é como se fosse um RG ou uma documentação que vai identificar cada material. Ou seja, assim como cada pessoa tem seu conjunto de características, certo? Que a identifique, tem seus vários documentos, tem suas características pessoais, as propriedades específicas da matéria também é como se fosse um RG de cada substância, certo? Cada substância vai ter suas propriedades específicas, suas próprias características, que a gente pode utilizar para identificá-las, certo? Por exemplo, a densidade pode ser utilizada para identificar uma substância, certo? Tendo em vista que a água, o álcool, o etanol, enfim, ácidos vão ter densidades diferentes, materiais sólidos, né, o ferro, o chumbo, enfim. Ponto de fusão também, ponto de ebulição, porque é específico, não vai ser igual a outra pessoa, não vai ser igual a outra substância, não é? O calor específico também é outro conceito que vocês vão estudar em física, certo? É uma propriedade específica da matéria que a gente pode utilizar para identificar uma substância ou diferenciar determinada substância de uma mistura. Solubilidade é outro conceito que a gente vai estudar bastante em química, mais para frente em outras aulas, certo? Que é a capacidade de dissolver, não é, um determinado líquido, enfim. Então é justamente isso. Como vocês podem observar aqui, ó, uma substância pura ou simplesmente substância ou ainda espécie química é um material único, isento, certo, de outros materiais e que apresenta constantes físicas bem definidas. Constantes físicas como assim? Constantes físicas são essas aqui, ó. Solubilidade, calor específico, ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, são tudo constantes físicas, certo? Porque são bem definidas. Tem um valor exato, certo? Então é uma constante física que a gente pode utilizar para diferenciar ali as substâncias. Então, por exemplo, a densidade da água é uma constante física que equivale a 1 grama por ml, não é isso? Se você misturar sal naquela água e você for calcular a densidade e for um valor diferente de 1, obviamente você vai desconfiar logo que ali tem algum material dissolvido naquela água, certo? Mesma coisa foi o exemplo logo no início da aula, não foi? Em relação ao ponto de ebulição. Você viu que a água pura, o ponto de ebulição dela constante é quanto? 100 graus. Mas quando a gente misturou com sal, o ponto de ebulição foi alterado. Mas a gente não sabia
digamos assim, se a gente não soubesse que ali tinha sal, mas você desconfiaria que deveria ter alguma coisa que estava atrapalhando o ponto de ebulição constante daquela água, né, daquela amostra, certo? Por exemplo, aqui, ó, identificação da água, identificação do sal, sal de cozinha, sal comum, que é bastante rico em cloreto de sódio, certo? O NaCl. A água é um líquido incolor, já o sal é um sólido branco, ou seja, ele tem cor, é um sólido branco, a água é um líquido incolor. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, né? Ponto de fusão do sal, 801. Bem maior, né? Ponto de ebulição da água é 100, claro, ao nível do mar. Ponto de ebulição do sal, 1460. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, certo? Claro, como eu falei para vocês, a 4 graus, né? E ao nível do mar. E a densidade do sal, por sua vez, é 12,18. Ou seja, se a gente tivesse uma tabela padrão, você tivesse um sólido num laboratório, mas você não pudesse, obviamente, cheirar nem provar, claro que a gente não faz em laboratório, e quisesse descobrir qual sólido é aquele. Então, se você calculasse lá, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, e chegasse a esses valores, obviamente você descobriria, por esse conjunto de características que se tratava do sal, certo? Ou seja, é como se em laboratório você lá fosse um detetive que, pegando todas essas pistas aqui, todas essas evidências, você chegasse lá no seu objetivo, certo? Então, conhecer as características da matéria é bastante útil, certo? Tanto as gerais, claro, mas obviamente as específicas, que vão nos ajudar a identificar e a diferenciar uma substância, certo, de uma mistura. Observe essa tabela aqui, onde a gente tem as propriedades de algumas substâncias, certo? E algumas características da substância. Por exemplo, aqui hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Temos 3 propriedades específicas da matéria: temperatura de fusão de cada um, temperatura de ebulição e a densidade, certo? Então perceba que cada um tem suas características que a gente pode diferenciar. Por exemplo, se eu tenho um determinado gás lá que tem uma temperatura de fusão menos 218,8. Qual é esse gás? O oxigênio. Porque isso a gente já tem tabelas para trazendo esse padrão para a gente, como essa tabela aqui, certo? Mas perceba esse detalhe aqui, ó. Qual a densidade, certo? Em gramas por litro a 25 graus Celsius, ó, do nitrogênio? 1,14. Ó. Nitrogênio, 1,14. Nessas mesmas condições, gramas por litro a 25 graus, qual a densidade do monóxido de carbono? Também é 1,14. Ou seja, 1,14 a densidade do monóxido de carbono, 1,14 a densidade do nitrogênio. Então, se você está em laboratório identificando isso, calcula a densidade do nitrogênio e do monóxido de carbono, o valor dá o mesmo. Como você vai saber quem é quem? Então, não tem como saber, não é? Você tem que analisar o conjunto de propriedades específicas, certo? Quando você vai identificar algo, você não identifica somente por uma característica. Claro que tem alguma coisa que você pode fazer, né? Mas a maioria das vezes, na nossa vida, não é? A gente vai identificar algo falando sobre um conjunto de características. Por exemplo, quando você quer identificar alguém, você não fala somente a cor do cabelo daquela pessoa, porque muitas outras pessoas também têm a mesma cor de cabelo, né? A mesma cor do cabelo, então você tem que dizer várias características, o máximo que você conseguir para conseguir identificá-la. A mesma coisa aqui com as substâncias em laboratório. Você precisa analisar e entender
várias características, certo? Porque uma delas não vai nos ajudar bastante, não vai nos ajudar. Por exemplo, aqui, ó, 1,14, 1,14. Então foi igual, perceba que não nos ajudou a identificar. Então você teria que partir para outras características, certo? Como temperatura de ebulição, temperatura de fusão e outras propriedades específicas da matéria, certo? Então, em relação a como diferenciar as substâncias, né, eu espero que tenha sido útil para vocês. Né? É basicamente isso mesmo que a gente tem que entender. E não fazendo um resumo, né, um paralelo aí, quero que vocês entendam que para diferenciar uma substância de uma mistura, a gente pode utilizar as características específicas da matéria, certo? Porque se uma substância, a característica específica dela é um determinado temperatura de ebulição, então você vai, alguém lhe diz, essa substância está contida aqui, então veja se é ela mesma. Então, se a temperatura de ebulição for diferente, seu resultado, você pode logo desconfiar que tem algo ali contido naquele líquido, certo? Naquela substância, ou seja, mesmo um sólido, tá? Por exemplo, você pegar ferro, ele vai ter uma determinada densidade. Se você pegar ferro ali misturado com outros metais, a densidade vai mudar um pouco, se você for calcular isso, certo? Então, obviamente, você vai logo perceber que tem algo em conjunto com aquilo, certo? Então, por hoje, em relação a essa aula, é só. Na próxima semana teremos mais aulas já com outros conteúdos, certo? Separação de misturas e outros detalhes. Então, bons estudos, certo? Qualquer dúvida vocês podem mandar lá na plataforma do Google ou aqui para o meu e-mail, certo? Então, bons estudos e até a próxima.